Por favor, diga-nos seu nome. Jeffrey Epstein. Por favor, diga-nos seu nome. Jeffrey Epstein. Sem dúvida, Jeffrey Epstein. Nojentosamente Rico é um dos documentários mais perturbadores já produzidos. Por trás do luxo extremo, das mansões impossíveis e das festas privadas onde a elite parecia intocável, escondia-se uma rede de poder, dinheiro e silêncio que durante anos manipulou sistemas inteiros. Isso não é apenas o colapso de um multibilionário, é a queda de um império construído com influência, cinturas perfeitas, segredos e medo. Em instantes, você verá como o glamour perfeito se desfez, revelando uma verdade tão sombria que abalou o mundo. Mas antes de abordar o abuso e a manipulação, agradecemos especialmente aos membros do Em Minutos por serem a força motriz que impulsiona nosso trabalho. Se você quiser fazer parte dessa família, é só clicar no botão Seja Membro. Tudo começa com Jeffrey Epstein jurando perante os tribunais dos Estados Unidos, onde são feitas as perguntas comuns para esse tipo de processo. Mas assim que o promotor aborda os temas realmente importantes, Jeffrey se apega firmemente à Quinta Emenda. Essa lei, ratificada originalmente em 1791, protege qualquer indivíduo contra a autoincriminação. Graças a ela, ele pode permanecer em silêncio e se recusar a responder perguntas cruciais que forneceriam provas incriminatórias às autoridades. Apesar de cada pergunta do promotor ser muito mais perturbadora do que a anterior, Jeffrey mantém a calma o tempo todo. Ele insiste em seu direito constitucional, e a sessão termina quando o promotor percebe que não obterá respostas sinceras dele. Após essa entrevista, vamos a Nova York conhecer Vicky, uma repórter investigativa que foi uma das primeiras a se interessar por Epstein, mas não romanticamente. As pessoas sabiam que ele convivia com muitas celebridades e que estava sempre cercado por mulheres muito bonitas e geralmente muito jovens. Vicky viu em Jeffrey um Gatsby moderno. Homem bem-sucedido, atraente e rodeado de magnatas que buscavam seus conselhos. Vale lembrar que Jeffrey fez fortuna como administrador financeiro de figuras influentes do mundo. Suas noites se passavam entre encontros com personalidades ultra-famosas, incluindo Donald Trump, Harvey Weinstein e até mesmo figuras políticas do porte de Bill Clinton. Porém, nessas reuniões de magnatas milionários que trocavam conselhos para manter riqueza e poder, havia sempre uma constante: a beleza feminina. É nesse ponto que Vicky nos conta como conheceu Ghislaine Maxwell, a namorada de Jeffrey naquela época. Ela era uma mulher bonita e inteligente que havia estudado em Oxford. Ela possuía inúmeras conexões graças à sua família e usou cada uma delas para proporcionar ao seu parceiro um alcance ainda maior em seus diversos negócios. Vicky contou que seu chefe, Graydon Carter, pediu que ela criasse uma coluna social sobre Jeffrey Epstein, figura comentada, mas pouco conhecida. Era visto como o Bruce Wayne da sociedade, mas fora do círculo dos ricos e poderosos, continuava um completo mistério. O que começou como uma simples coluna destinada à borda da revista, sem maior importância, se transformou em algo muito diferente quando uma das fontes de Vicky lhe contou que conhecia uma história desagradável sobre uma ex-funcionária. Tratava-se de um relato que envolvia sua irmã mais nova, que ainda gostava de desenhos animados e que havia se tornado um assunto extremamente obscuro. No entanto, talvez elas estivessem dispostas a conversar com Vicky. A narrativa apresenta Maria Farmer, artista que vive em Nova York. Ainda lembra dos eventos como se fossem ontem, embora nunca os tenha mostrado na tela. Ela conta que se formou na Academia de Arte de Nova York em 1995. Na exposição de formandos, Maria exibiu 3 quadros inspirados em Alice, no País das Maravilhas, surpreendendo a noite. Suas obras foram vendidas inicialmente pela quantia exorbitante de $28 mil. Em seguida, a reitora Eileen Guggenheim se aproximou dela, a pegou pelo braço e a levou até Jeffrey e Ghislaine. Ela os apresentou como amigos da instituição e grandes benfeitores. Logo em seguida, convenceu Maria a vender suas pinturas para eles por apenas uma fração do preço original. Naquela noite, Eileen exerceu tanta pressão sobre seus ombros que Maria não teve outra opção a não ser ceder. Ela recebeu só $6 mil em vez dos 28 mil previstos, prejudicando o início de sua carreira como artista recém-formada.
Então eu recebi 6.000 em vez de 12.000 naquela noite. Jeffrey Epstein disse: "Não se preocupe, vamos fazer valer a pena. Fique tranquila." 2 meses depois, Jeffrey entrou em contato com ela para oferecer um emprego em uma mansão na rua 71, dando a ela o cargo de anfitriã. Basicamente, ela ficaria parada na porta como uma porteira glorificada, sem outras funções. No entanto, embora o trabalho fosse degradante, por algum motivo era muito bem remunerado, mas vinha acompanhado de perguntas pessoais constantes por parte de Jeffrey. Ele tinha grande interesse nos detalhes da vida privada dela, especialmente sobre irmãos. Maria contou a ele sobre Anna, sua irmã mais nova, destinada a um futuro brilhante e por quem trabalhava com tanto empenho. Jeffrey pareceu ficar comovido com essa história e imediatamente se ofereceu para ajudar a jovem. Ele entrou em contato com Anna e propôs a ela uma viagem de estágio para a Tailândia, com o objetivo de tornar seu currículo mais atraente para as empresas onde queria se candidatar. Antes de ir para a Tailândia, Anna foi convidada ao México para um rancho de luxo de Ghislaine e seu namorado, que a receberam muito bem. Anna achava que essa seria uma boa chance de conhecer outros jovens da viagem, mas não aconteceu. No dia seguinte, ela viajou para a Tailândia com todas as despesas pagas para ganhar experiência profissional. Enquanto isso acontecia, Maria também recebia certos benefícios. Ela se hospedava em uma mansão de 2.500 metros quadrados, em Ohio, para se concentrar em suas pinturas, até receber a visita inesperada de Jeffrey, supostamente interessado em seu talento artístico. Após aquela noite, Maria ligou para a irmã e contou sua experiência. Surpresa, ouviu que ela passou por algo similar e resolveram se unir para fugir daquela vida. Elas procuraram o Departamento Federal de Investigações e fizeram declarações, mas nada aconteceu. Quero acusar Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Contei tudo o que aconteceu comigo e percebi que acreditaram em mim, de verdade. Achei que iriam cuidar disso. No entanto, nunca houve resposta. Para o ano de 2002, vi que já havia estruturado um artigo sólido sobre o que aconteceu. No entanto, como o pedido original era uma coluna social, ela precisava mostrar para Jeffrey e esperar sua aprovação antes de publicar. A resposta de Epstein foi imediata e hostil. Ele afirmou que não gostou do artigo e até fez ameaças diretas contra Vic e sua família. Naquela época, ela estava grávida de gêmeos e uma semana depois, seu chefe, Graydon, cancelou a publicação sem explicação. Foi publicado um artigo diferente, repleto de elogios ao seu sucesso financeiro, conexões com a elite e supostos aportes à sociedade. Sobre Vic, sua carreira foi destruída e seu futuro na Vanity Fair sumiu de repente. Da Tailândia e México, a história segue para a Flórida. É 1990 e estamos na mansão de Jeffrey, em Palm Beach, numa comunidade fechada de milionários que prezam mais a privacidade do que o dinheiro. Lá conhecemos James Patterson, um autor renomado que foi vizinho de Jeffrey naquela época. Ele conta que não sabia muito sobre seu vizinho. Na verdade, ninguém na vizinhança poderia afirmar que sabia algo concreto sobre as atividades diárias dele. A única coisa que se repetia constantemente como um mantra na comunidade era o quão obscenamente rico era o homem. Ele possuía mansões na Flórida, em Nova York, no México, e estava em pleno processo de expansão para o Caribe. Circulavam rumores de que ele possuía 2 aviões particulares e um comercial onde supostamente fazia festas nas alturas. Para seguir com o relato, voltamos ao chão. Especificamente ao Departamento de Polícia de Palm Beach, onde conhecemos Michael Reiter, que foi chefe do departamento de 2001 até 2009. No primeiro ano como chefe, Michael conta que Jeffrey visitou seu escritório inesperadamente. No encontro, ele ofereceu doar equipamentos policiais de $100.000 e depois partiu. Segundo Michael, a conversa não durou mais de 3 minutos. Ele simplesmente agradeceu pela generosa doação e Jeffrey se retirou sem mais delongas. Conheci Jeffrey Epstein por volta de 2001. Epstein me visitou no meu escritório para conversar sobre fazer uma doação de equipamentos para o departamento de polícia, que era de quase $100.000. Nos anos seguintes, vizinhos acionaram a delegacia por barulhos altos e mulheres deixando a propriedade à noite. Michael acompanhou essas denúncias e abordou várias delas na rua, mas nenhuma declarou nada que fosse incriminador. Todas alegavam ser empregadas domésticas, então a polícia decidiu deixá-lo em paz. Mas em 2005, algo mudou. Uma briga entre 2 meninas em uma escola local
terminou em um boletim na delegacia depois que uma delas deixou cair cerca de $300 em dinheiro no chão durante o conflito. A mãe da menor interrogou a filha e as duas prestaram depoimento à polícia. Diante disso, Michael designou um de seus detetives para rastrear a origem do dinheiro. O que ele encontrou foram dezenas de depoimentos de outras jovens que relataram exatamente o mesmo que Anna havia vivido em 1995. Era o mesmo modus operandi, só que já tinham se passado mais de 10 anos e o número de participantes havia aumentado de forma exponencial. Isso resultou em uma investigação exaustiva durante os 90 dias seguintes. Neste ponto, conhecemos Michelle Licata, uma das testemunhas mais importantes do caso. Ela entrou nesse mundo através de uma amiga que a procurou oferecendo uma solução para conseguir dinheiro para a família no Natal. Naquele dia, sua vida mudou para sempre. Em cerca de 20 minutos, sua inocência, paixão e vontade de ver o mundo de outro jeito se perderam de vez. Ao final, sobraram só $200 na mesa para ela. Um dos pontos que funcionava bem nesse modus operandi era a presença de West Palm Beach, uma comunidade em total contraste com a área dos ricos. Aqui viviam pessoas que buscaram sucesso, mas não o alcançaram. Era uma área de poucos recursos, onde mal se chegava ao fim do mês, e cujas famílias estavam dispostas a quase qualquer coisa para conseguir um dinheiro extra. Separada das mansões de luxo apenas por uma ponte e uma viagem de cerca de 30 minutos, essa localização fornecia um fluxo constante e inesgotável de mulheres que só desejavam uma pequena amostra da vida que aqueles magnatas levavam. A ponte funcionava como uma porta para o paraíso, disfarçada de inferno. As jovens passavam de uma área deprimida e difícil de suportar para um condomínio com mansões impecáveis em questão de minutos. Não havia nada que se comparasse a tal nível de sugestão. Enquanto isso acontecia com muitas outras mulheres, Michael continuava sua investigação. Ele tentou entrevistar antigos funcionários da casa, mas nenhum aceitou depor por medo de represálias. Jeffrey não era apenas inteligente, mas também mau e calculista. No entanto, ele possuía um narcisismo extremo. Se Michael entendia de narcisismo, sabia que ele faz você se sentir invencível e cometer erros. Após 3 meses de vigilância, Michael encontrou um boletim escolar no lixo da propriedade, o que o levou até a escola secundária de West Palm Beach. Alguns estudantes disseram que Hayley Robson recebia flores muito caras de vez em quando. Ela disse aos oficiais que a casa tinha pinturas impróprias e admitiu ter feito o mesmo ritual de iniciação por $200. No entanto, Hayley subiu rapidamente dentro da organização. Em vez de fazer o trabalho ela mesma, recebia o mesmo pagamento simplesmente por conseguir que outra pessoa o fizesse. Ela afirmou ter recrutado ao menos 24 pessoas, acumulando $4.800. Graças a recrutadoras como Hayley, Jeffrey construiu seu império em Palm Beach e ficou viciado nesses serviços, recebendo visitas ao menos 4 vezes por dia. Eu recrutava garotas que eram minhas amigas, levava elas até o quarto e depois ia embora. Quando as garotas iam embora, Jeffrey saía para pagar. Após anos de impunidade, Michael obteve um mandado de busca para a mansão em 20 de outubro de 2005. A polícia invadiu a propriedade. Apesar de confirmarem os relatos das pinturas perturbadoras, os agentes encontraram algo totalmente inesperado. Nada. A casa estava totalmente vazia de objetos pessoais. Restaram computadores, mas sem discos rígidos nem sistema de vigilância. Michael não sabia como nem quando isso aconteceu, mas era óbvio que alguém os havia delatado e que eles tinham chegado tarde demais. Decidido a não sair da propriedade sem algo concreto, Michael revirou tudo até encontrar uma espécie de caderno de compromissos com anotações detalhadas. Acreditava-se que era de Ghislaine Maxwell, namorada de Jeffrey, que gerenciava rigorosamente o calendário de visitas. Essa informação foi entregue para Sigrid McCauley, uma advogada local que se esforçou para entrar em contato com os nomes que apareciam no caderno, tornando-se a representante legal de muitas das clientes de Jeffrey em Palm Beach. Outras mulheres, por algum motivo, ficaram do lado de Jeffrey. Afirmavam ter sentimentos profundos por ele e até diziam ter uma data marcada para um suposto casamento que nunca aconteceria. Para Michael, o poder de sugestão era macabro, por isso nunca desistiu. Desde que encontraram o caderno, o nome de Ghislaine Maxwell passou a ecoar nos departamentos de polícia.
Ela, mulher bem-sucedida e culta de origem inglesa, tinha carisma excepcional e foi vista diversas vezes com Donald Trump em Mar-a-Lago, Flórida. Ela era quem realmente mantinha contato com as mulheres para Jeffrey. Após o ocorrido em Palm Beach, o modus operandi mudou e os protagonistas buscaram outra pessoa para atuar em tempo integral. É nessa parte da história que entra Virginia, que tinha um passado difícil e viu a oferta de Ghislaine como uma oportunidade única. Embora a entrevista inicial com Jeffrey tenha sido como as centenas anteriores que ele fez em sua mansão, com Virginia foi diferente, pois Ghislaine participou ativamente. Depois desse encontro, ela foi contratada permanentemente. Virginia cuidava das tarefas domésticas, ajudava Jeffrey com suas roupas e o acompanhava em todos os lugares. Durante um tempo, ela aproveitou todas as atividades exclusivas dos ricos e poderosos. Viagens de iate, jantares caríssimos e férias de luxo ao redor do mundo. Porém, nessas viagens, ela conheceu vários outros parceiros de Jeffrey que se beneficiaram de sua presença de diversas formas. Virginia passou a se sentir presa em um inferno disfarçado de paraíso, sob rígido controle e promessas de um futuro brilhante que nunca se realizaria. Enquanto isso, Michael seguia buscando a verdade. Já havia coletado ao menos 40 depoimentos de ex-clientes. Considerou que era o momento de contatar o promotor Barry Krischer para abrir um caso formal e pedir um mandado de prisão. Porém, ao solicitar, Barry enfrentou uma barreira intransponível da equipe jurídica de Jeffrey, composta pelos 8 melhores advogados do mundo. Entre eles, se destacava Alan Dershowitz, que atuava como líder do grupo. Sua trajetória incluía a representação de figuras como Mike Tyson ou O.J. Simpson e alguns dos casos mais controversos da última década. Dershowitz está acostumado ao escrutínio público e não se abala. Ele lida bem com pressão e entrega resultados, por isso Jeffrey o escolheu para sua defesa. Essa equipe iniciou investigações exaustivas contra Michael e seu grupo de detetives, acompanhando-os por meses em busca de detalhes obscuros do passado. Alguns oficiais chegaram a mencionar que viram pessoas revirando o lixo da delegacia, o que obrigou Michael a guardar todas as evidências sobre Jeffrey em um backup físico, longe dos computadores. Em 2026, Barry mudou drasticamente sua posição, apesar de ter assegurado previamente a Michael que seria um caso simples. Sua opinião mudou totalmente e em uma semana ele considerou o caso impossível. O Ministério Público fez só uma acusação contra Jeffrey. Seus advogados derrubaram a denúncia e ele foi solto após pagar uma fiança baixa. As 40 clientes dispostas a falar foram moralmente destruídas, assim como a equipe de Michael, o que enterrou suas intenções e piorou suas vidas rapidamente. Os advogados queriam não só libertar seu cliente, mas também enviar uma mensagem forte sobre o que ocorre ao enfrentá-los. Muitas delas perderam seus empregos e foram ridicularizadas. Aquilo que haviam tentado esquecer anos atrás voltou com uma força devastadora após a traição de Barry. Michael percebeu que não podia seguir com a investigação na promotoria local e entregou as evidências ao Departamento Federal de Investigações. Foram eles que localizaram mais uma vez Maria Farmer e Anna em Nova York. Elas não desistiram de buscar justiça, mas com a entrada do Departamento Federal de Investigações, suas vidas ficaram ainda mais difíceis. Uma tarde, Maria recebeu uma ligação de Ghislaine ameaçando arruinar sua vida, dizendo conhecer seu trabalho, rotinas e fraquezas para usá-los contra ela. Ghislaine ligou e disse que ia queimar minha arte e destruir minha carreira. Ela disse que eu precisava tomar cuidado. Maria se mudou imediatamente, mas poucos dias depois de se instalar, voltou a receber a mesma ligação. Essa situação se prolongou por anos, até que o Departamento Federal de Investigações conseguiu entrar em contato com ela novamente. Naquele tempo, Maria vivia escondida nas montanhas, trocara o nome e o visual do cabelo, rompendo todo contato com o exterior. Ela contatou Anna e viajaram juntas a Miami para depor no Departamento Federal de Investigações. Posteriormente, entraram em contato com Sigrid, que estava esperando ansiosamente por esse momento e já tinha os contatos de suas clientes prontos para cooperar plenamente. Entre os contatos de Sigrid estava Courtney Wild, uma jovem que, a princípio, entendeu a situação de forma totalmente diferente. Para ela, Jeffrey era seu salvador, pois a havia resgatado de uma vida miserável. E ao atuar como uma de suas recrutadoras, ela desfrutava de uma vida com a qual muitas outras só podiam sonhar. Porém,
Ao ler os relatos das mais de 60 clientes que trouxe para Jeffrey, Courtney sentiu o coração disparar ao perceber o dano causado. Amigas próximas. Isso me fez mudar de ideia. Senti culpa, vergonha, nojo. Foi traumático. Essa descoberta fez com que ela mudasse de ideia imediatamente e decidisse ficar do lado das clientes. Todos os investigadores concordavam em um ponto. Ghislaine era o rosto perfeito para o topo da pirâmide, uma pessoa carismática e jovial, capaz de vender gelo para um esquimó. Nenhuma das mulheres teve chance diante dela e de seu extraordinário poder de convencimento. Ghislaine vinha de um império de mídia na Inglaterra. Seu pai, Robert Maxwell, foi dono de vários jornais, mas também um vigarista que morreu em circunstâncias suspeitas. Por isso, ela e a mãe vieram para a América com nome elegante e sobrenome respeitável, mas sem dinheiro. Talvez por isso sua lealdade a Jeffrey fosse inabalável. Ele era sua tábua de salvação no desconhecido e ela aceitava afundar, desde que ele saísse ileso. Devido à investigação sobre seu passado, alguns ficaram obcecados em revelar a origem de sua riqueza. É aqui que a narrativa nos apresenta Steven Hoffenberg, ex-sócio, mentor e amigo próximo de Jeffrey. No ano de 1986, Steven era o presidente da Towers Financial Corporation, a empresa que deu a Jeffrey a oportunidade de se tornar milionário. Steven fez a entrevista, mas admite que naquele dia, quem a conduziu de fato foi Epstein. Pela primeira vez, Steven saiu da zona de conforto e se rendeu aos encantos de Jeffrey. Entrevistei Jeffrey Epstein e ele assumiu o controle da entrevista. Ele tem um dom extraordinário, controla as pessoas que conhece e as manipula completamente com seu carisma. Ele era um vendedor extraordinário que sabia perfeitamente como adaptar seu carisma e suas palavras para cada pessoa, conseguindo manipulá-las para obter exatamente o que queria. No mesmo ano, Jeffrey e Steven executaram um esquema Ponzi que roubou 460 milhões de dólares de pessoas inocentes. Steven aceitou as acusações e ficou 20 anos em uma prisão federal, enquanto Jeffrey não cumpriu um dia de pena. Ele afirmou a Steven ser testemunha do Departamento de Defesa e ter apoio deles. Steven acreditou na mentira, assumiu a culpa e pagou com 2 décadas de sua vida por confiar em um narcisista manipulador. É aqui que a história envolve Leslie Wexner, o dono da mansão em Ohio, onde há tantos anos Maria tirou aquelas férias para pintar. Leslie era proprietário de inúmeras lojas de roupas que se tornaram marcas de alto nível, como Victoria's Secret e Abercrombie e Fitch. Leslie se tornou o alvo perfeito para Jeffrey. Ninguém sabe como ele fez Wexner assinar uma procuração. Em poucos anos, Jeffrey converteu sua parte do esquema Ponzi em bilhões de dólares. Steven lembra que, em uma ocasião, Jeffrey lhe confessou que Leslie o adorava, era fascinado por sua personalidade e isso o tornava facilmente manipulável. Até 2006, Jeffrey já acumulava fortuna de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Embora Leslie só tenha relatado às autoridades que Epstein havia lhe roubado 46 milhões, razão pela qual cortaram seus laços comerciais. Em 2019, Leslie Wexner emitiu uma declaração pública onde admitia sentir náuseas ao pensar que havia sido manipulado dessa forma por uma mente doentia. Tenho vergonha de ter sido próximo dele. No entanto, ele não ofereceu mais detalhes sobre sua relação com Jeffrey, nem se alguma vez se envolveram em algo além de negócios. Ele disse que, em várias ocasiões, soube que Jeffrey fingia ser caçador de talentos da Victoria's Secret para entrevistar mulheres. Entre as contratações estava Alicia Garden, que registrou um boletim de ocorrência, mas o caso não teve andamento. Enquanto isso acontecia, Jeffrey construía uma reputação impecável graças à sua imensa fortuna. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que trabalhavam para ele seguiam e vigiavam de perto suas antigas clientes. O objetivo era submetê-las a psicoterror para evitar que depusessem. Em 2008, todos os envolvidos na investigação já haviam conseguido montar um caso sólido. Porém, em pouco tempo, o promotor Alexander Acosta, responsável pela decisão final, rejeitou o caso e recusou-se a comentar sua posição. Spencer Kubin, advogado das clientes de Jeffrey, ficou muito irritado com a decisão do promotor. Durante anos, ele dedicou seu máximo esforço para decifrar a psique de Epstein e, finalmente, derrubá-lo no tribunal.
mas esse momento parecia que jamais chegaria. Tudo mudou numa manhã quando Jeffrey Epstein e seu exército de advogados compareceram ao tribunal para uma reunião sem precedentes, da qual ninguém tinha conhecimento prévio. Em menos de uma hora, foi realizada uma sessão na qual ele aceitou as acusações e foi condenado a apenas 18 meses na penitenciária de Palm Beach. Para a comunidade jurídica, é inexplicável como a Costa aceitou esse acordo, além de ter concedido a ele um acordo que o protege de futuras investigações pelos mesmos crimes envolvendo as mesmas pessoas. Seus encontros com as clientes foram encobertos por um promotor respeitado que se recusou a responder à imprensa. Porém, Alan mostrou que o acordo já tinha sido assinado e aceito por outros 4 membros da promotoria e até por altos funcionários do governo dos Estados Unidos. No final, Jeffrey usou favores suficientes para sair ileso da situação e apagou sua suposta culpa por meio de pagamentos em dinheiro às suas clientes. Muitos consideraram sua sentença uma piada, principalmente após vazarem rumores sobre suas condições na prisão. Ele tinha luxos e comodidades e após apenas 3 meses foi autorizado a deixar o local para cuidar de seus negócios das 8 da manhã às 6 da tarde, com a condição de retornar nesse horário para dormir na cela. Durante a estadia, Jeffrey pagou cerca de $128 mil em regalias. Após 13 meses, recebeu liberdade condicional e a violou em menos de 48 horas. Foi para Miami e depois para sua ilha, fugindo de casa escondido no porta-malas. Sua influência e poder eram tão grandes que os oficiais de liberdade condicional nem perdiam tempo com relatórios, pois sabiam que seriam ignorados. Desde então, os envolvidos se uniram. Assim como Michael já procurou o Departamento Federal de Investigações ao superar Barry, agora fariam o mesmo para pedir um julgamento federal. A Costa participou de reuniões secretas com advogados de Epstein em uma suíte de $16 mil por noite no Marriott e conversou fora do e-mail de trabalho oficial. Sarah Ransom revelou ao mundo que os negócios de Jeffrey Epstein e seu império de recrutadoras tinham alcance internacional. Ela viajou da Espanha até as Ilhas Virgens para visitar sua ilha particular. Lá conhecemos Steve Cooley, que foi o responsável pela manutenção de 1999 até 2006. Ele transformou a ilha em um palácio da privacidade, instalando uma rede móvel criptografada. Steve se lembra de ter confirmado os rumores, mas, como os demais funcionários da ilha, estava sob o jugo psicológico do chefe. No entanto, ele admite ter visto figuras importantes, como Bill Clinton e o príncipe Andrew. Outra vez vi Bill Clinton sentado com Jeffrey na área do alpendre. Quando vi o príncipe Andrew, ele estava perto da piscina, estava com uma garota que eu não conhecia, era jovem, não usava sutiã. Virginia, braço direito de Ghislaine, conta que muitas personalidades iam lá para jantares ou reuniões, mas nem todos ficavam para as festas. Sarah admite que, em várias visitas à ilha, notou que todos no aeroporto, taxistas e motoristas, sabiam dos negócios de Jeffrey, mas ninguém agia. Ela nos mostra o local por onde pensou em fugir mais de uma vez, depois que Jeffrey pediu para vê-la 3 vezes no mesmo dia para uma suposta conversa sobre seu futuro. Esta área me faz lembrar da tarde em que tentei fugir da ilha depois de ter sido estuprada 3 vezes naquele dia. Desculpa. Como ele costumava chamá-las. Durante uma viagem à África, Chauncey relata que pôde estar na presença de celebridades como Chris Tucker, Kevin Spacey e Bill Clinton, este último um convidado frequente na ilha. Era para a viagem ser uma oportunidade de arrecadar fundos na luta contra a AIDS, mas o clima não parecia ser assim de jeito nenhum. Após retornar da África, Ghislaine conversou com Chauncey sobre sua irmã mais nova. Ela se ofereceu para enviá-la à Espanha para realizar seu sonho de ser tradutora, e ela aceitou, atraída pela vida de luxo oferecida. Só 2 anos depois, a jovem voltou, com um distúrbio alimentar e uma depressão profunda. Quadros que Ghislaine mascarou como simples cansaço pela viagem, antes de separá-las em apartamentos diferentes. Assim que teve a oportunidade de conversar em particular com sua irmã, ela contou que Jeffrey tinha sido extremamente brusco. Durante uma festa, ele apresentou Sarah a Harvey Weinstein, que ela considerou desagradável. Para Sarah, seus laços com Jeffrey terminaram 9 meses após conhecê-lo. Ela foi para a Espanha para recomeçar longe dele.
Naquela época, Jeffrey estava ocupado com sua recente libertação e concentrava seus esforços em limpar sua imagem, doando grandes quantias de dinheiro para causas nobres e organizações sem fins lucrativos. Para Virginia, a decisão de fugir veio quando Ghislaine mencionou a ideia de ter um filho. Porém, ela não queria engravidar e esperava que Virginia fizesse isso por ela. Com essa proposta, Virginia pediu para conseguir um diploma de massagista e Ghislaine decidiu enviá-la à Tailândia. Lá, ela conheceu Roberto e se apaixonou. Ao confiar a ele sua situação difícil, ele não hesitou em pedir Virginia em casamento e ir com ela para a Austrália, afastando-a daquele mundo sombrio. Após anos de silêncio, Virginia voltou a agitar as águas ao relatar a noite em que conheceu o príncipe André por meio de Jeffrey. Para Sigrid, Virginia era seu caso mais sólido. Ela conhecia muito mais sobre as atividades internas por ter sido consultora de Ghislaine. E conheceu, assim como o príncipe, seus advogados e membros da elite. Em 2017, o mundo explodiu com o movimento Me Too, que deu voz a todas aquelas mulheres que haviam sido sistematicamente ignoradas. Isso reacendeu o interesse pelo acordo misterioso de Acosta e levou a uma nova revisão completa do caso. Menos de um ano depois, Acosta foi destituído do cargo. A revelação do acordo secreto, envolto em misticismo conspiratório, provocou a reabertura imediata do caso. Agora, todo o processo ocorreria em Nova York, onde a influência legal era maior e as leis mais claras que no Caribe ou no exterior, lugares onde Jeffrey tinha conexões ainda desconhecidas pelo governo. Sua prisão virou um evento mundial e a notícia dominou os noticiários, enquanto mulheres que o conheciam se reuniram para depor. Com o mandado de prisão, suas propriedades foram revistadas e as autoridades encontraram centenas de fitas e milhares de fotos documentando suas atividades em todas as residências, vindas de câmeras pessoais, de segurança e ocultas. Bill Clinton foi citado pelo menos 26 vezes nos registros de voo para a ilha. O príncipe André negou todas as acusações e jurou nunca ter conhecido Virginia, mesmo com uma foto dos dois juntos. Steve, responsável pela manutenção, afirmou tê-los visto na piscina da ilha. No julgamento, as provas foram esmagadoras. Seus advogados ofereceram 500 milhões de dólares por uma fiança. Porém, a tentativa falhou quando os promotores mostraram que Jeffrey tinha passaportes falsos e muitos diamantes, evidenciando sua intenção de fugir do país. Mesmo assim, a história terminou de forma trágica. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey foi achado morto em sua cela privada. Tudo indica que ele tirou a própria vida, deixando o julgamento inconcluso e oferecendo só uma justiça parcial às centenas ou milhares de mulheres que conheceu. Para o mundo, o fato disso ter acontecido foi inconcebível. Que em uma das prisões mais protegidas, eficientes e vigiadas do mundo, tudo tenha falhado de forma tão perfeita, simplesmente não faz sentido. Apesar da investigação exaustiva para entender o ocorrido e as condições que permitiram o desfecho, a resolução definitiva nunca veio. Jeffrey morreu levando consigo os nomes de seus sócios, pessoas próximas e membros da elite que alguma vez receberam um favor dele. Os legistas indicaram que as fraturas em seu pescoço exigiam uma força maior do que uma pessoa pode exercer sobre si mesma. Por isso, a causa da morte não pôde ser determinada com exatidão. Após sua morte, o governo descobriu que todo o seu dinheiro fora transferido para as Ilhas Virgens apenas 48 horas antes de ser encontrado morto. Ele colocou tudo em um fundo fiduciário para o irmão, totalizando mais de 577 milhões de dólares em propriedades. Isso foi sua vingança final contra antigas clientes, funcionários e colaboradores que não receberam nada. Após anos de luta por justiça, como legalmente não se pode julgar um morto, o juiz Richard Berman realizou uma audiência especial para todas as mulheres, onde ouviu seus depoimentos individualmente. Naquela sala, ele lhes concedeu o respeito que mereciam e devolveu uma pequena parte da esperança em um sistema judicial que até então havia falhado com elas. O documentário termina com os retratos das sobreviventes feitos por Maria, enquanto ouvimos relatos sobre suas vidas atuais e seus esforços constantes para deixar esse passado sombrio para trás e finalmente viver em liberdade.